3, 2, 1. Se você gosta de uma conversa com oráculos, então esse vídeo é para você, esse canal é para você. E hoje a nossa proposta aqui é a seguinte: o que é que você pode fazer, o que é importante você saber, o que é que você pode fazer, um conselho para que você possa resolver alguma questão com mais facilidade. Vamos montar 3 opções, escuta a sua intuição, escolha uma ou mais opções. Você pode pegar 3 questões que estão te ocupando e ver qual é o conselho para cada uma das questões. Pode fazer a escolha do jeito que você quiser. Olha as 3 opções, ouve sua intuição e eu te encontro na sua leitura, tá bom? Bom, primeiro de tudo, caiu essa carta aqui quando eu estava fazendo a distribuição. Então, considero que isso seja uma informação para todos. Uma target, né, que é alvo, a ideia, pessoa bem orientada. Então, eu diria que todos recebem o conselho para agir de forma orientada, ter um propósito na sua comunicação, na sua movimentação, te ajuda a resolver essa questão que está na sua mente agora. E me ocorreu o seguinte, vamos fazer a escolha com uma carta de um tarô, e aí a gente usa os outros oráculos fechados agora. O que é bom eu saber que vai me ajudar a resolver esta questão? Nós temos aqui um 5 de ouros, a justiça e a torre. Faça a sua escolha, as suas escolhas, eu te encontro na sua leitura. Primeira opção, segunda opção, terceira opção, ok? Então, se você escolheu a primeira opção, você escolheu um 5 de ouros. Vamos ver o que mais temos aqui. A chance está no vento. O número 4. Olha, veio 2 para você. Seja a obra de arte divina, a força de vontade, né? O poder da força de vontade. Seja cauteloso e recompensa. Pelo seu jogo de oráculos, eu acho que você escolheu uma energia com o seguinte conselho. Provavelmente você está enfrentando uma questão ligada às coisas práticas materiais da vida. Pode ser um momento, por exemplo, de falta de recurso. Pode ser um momento em que as suas finanças estão com pouco fôlego. Pode ser também uma questão prática, como a perda de um emprego ou de um cliente importante. E é um momento que a solução vai depender de você. Vai depender de você, do seu equilíbrio, da sua tenacidade, da sua persistência e do seu bom senso. O momento é de cautela. A cautela é uma coisa que vai te ajudar, a capacidade de observar com calma, ser uma pessoa racional, de bom senso, pé no chão, sem ansiedade para resolver as coisas, isso vai te ajudar. Porque, na verdade, esse quadro ainda é passível de mudanças. É possível que outras questões estejam envolvidas na situação desafiadora que você ainda não sabe, ainda não tem consciência ou ainda não percebeu. Então, cautela, bom senso, equilíbrio, resiliência, fé de que você vai ter êxito na situação, tudo isso vai te ajudar nesse momento, nesse desafio.
Lembrando que vale mais do que nunca essa questão do conselho que saiu para todo mundo, né? De agir de forma direcionada, intencionada, estratégias. Vamos ver o que falam os tarôs? Hoje eu vou fazer uma leitura de mini tarôs, tarôs pequenininhos. O que mais a gente pode saber sobre essa situação e sobre o que pode ajudar a resolver esse desafio? Gosto de te dizer também que o 5 de ouros, ele tem uma mensagem interessante, porque apesar dele estar ligado a uma crença de escassez ou uma situação efetiva de escassez, há no pano de fundo a esperança de solução. Tá legal, gente. Eu vejo aqui uma situação desafiadora para muitas pessoas. Isso pode ter um envolvimento, é uma mistura de questões materiais e questões emocionais. Elas estão entrelaçadas. Talvez possa ser um processo onde você se sente responsável por alguma situação negativa e esse sentimento de culpa está comprometendo o seu desempenho financeiro, por exemplo. Essa é uma possibilidade aqui. Então, a primeira coisa que eu queria te dizer é que a possibilidade de êxito, sucesso e reconhecimento é muito grande nesse jogo, tá? Talvez você esteja... Tem três coisas aqui que chamam muita atenção. A primeira é essa, uma sensação de responsabilidade, de culpa que pode estar comprometendo você resolver o problema. A segunda é uma ilusão, uma ilusão produzida pela sua mente, então, talvez por crenças inconscientes, de que cuidar dos seus próprios interesses é uma coisa penosa, é uma coisa solitária, é uma coisa maior do que quase você dá conta, é uma situação estressante. Eu acredito que você está vindo de uma situação longa, desgastante, onde você se sente uma pessoa prejudicada, desfavorecida ou vulnerável ou incapaz de cuidar das suas coisas. Mas há a possibilidade na resolução dessa questão desafiadora é justamente uma mudança de perspectiva do que significa cuidar das suas coisas. E por mais que você se sinta despreparado, o conselho importante é que você não deixe de agir, não se deixe estagnar. É passo a passo, é todo dia, é cuidando dos seus interesses. Então, tomar cuidado das coisas práticas, é fazer o mercado, é ver se as contas estão pagas, é organizar as finanças, é marcar o dentista, é ir no médico, é fazer as coisas práticas que têm que ser feitas. Tem que ser feitas. Levanta de manhã, se precisar, faz uma lista do que precisa ser feito, levanta e começa a fazer, nem questiona. Porque os passos do dia a dia, a resolução das coisas práticas vão ser importantes. Esse hábito vai te ajudar a sair dessa crença de que cuidar dos próprios interesses é uma coisa pesada, é penosa, é quase que um castigo, e você vai começar a ter gosto de ter o controle da sua vida. Cuidado com a sua teimosia. Resiliência, persistência é uma coisa, teimosia é outra. Fique atento a hábitos, situações, questões que não são nutritivas, que minam a sua autoestima. Se afaste dela. Tome passos todos os dias nesse sentido, mesmo que você ache que você não está pronto, que você não está pronta, que você está tendo que fazer essa mudança, esse movimento, que você não se sente preparado, vá. A chave é você se comprometer com os seus interesses. E aos poucos, você vai criar gosto por isso.
Tem mais mensagem aqui para você. Para que você se conecte com os seus interesses, com o que você tem gosto, você vai acabar tendo que rever, analisar. Por isso eu acho que nos seus oráculos saiu a questão da observação é muito importante. Olha para as dinâmicas dos seus relacionamentos, para a maneira como você se relaciona com os seus interesses, com as outras pessoas, com o seu comprometimento com a sua vida. Tenta olhar para isso de uma maneira mais analítica e menos emocional. E talvez você vai entender que é você que tem que ser por você. Você pode estar num momento em que você se separou, que você está passando por uma fase onde você tem que assumir as coisas da sua vida, alguma coisa aconteceu nesse sentido. É efetivamente hora de você encerrar um capítulo, deixar o passado para trás e olhar de outra perspectiva a questão de você estar por sua conta. Que isso, até que ponto você está travado ou travada porque considera isso uma coisa egoísta da sua parte, ou até que ponto você está cuidando dos seus interesses de uma maneira egoísta ou não. Está na hora de você ter um olhar mais realista, mais maduro sobre isso. Como você encara as coisas na sua vida, os seus interesses, como você trata os seus objetivos e os seus propósitos. Tem uma prisão mental nesse sentido, uma trava mental que está ligada às suas crenças, que pode, mais uma vez, estar ligada à sensação de culpa e de responsabilidade por uma coisa que não funcionou. Você tem direito a procurar dinâmicas onde as pessoas colaborem mais, onde as trocas sejam mais justas. E é esse o seu objetivo. Se você tiver como objetivo chegar a situações onde as dinâmicas são mais equilibradas, mais justas, onde os interesses de todas as partes são mais bem resolvidos, você vai estar desconstruindo uma crença, um truque mental que acontece. Você vai ampliar o seu entendimento de outras possibilidades. E você consegue, dessa forma, concretamente, começar a colher os primeiros frutos desse movimento coordenado, intencionado, racional, desse ajuste que você pode fazer. Essa é a minha leitura para você. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você não conhecia o canal e gostou, se inscreve que numa próxima leitura eu alcanço você. Até a próxima. Ok, se você escolheu a segunda opção, a justiça, a gente pode efetivamente, inclusive, estar falando de uma questão de justiça mesmo. Literalmente, né? O amor está no horizonte na sua vida. Está no seu horizonte. Número 32, né? Na redução é um 5. Um momento de transição. Fartura material. E uma ponte de sucesso. Gente, em termos de problemas, isso aqui é uma grande solução. Porque é uma travessia que você está fazendo, tá? E que tem uma possibilidade de não só atender as suas demandas, inclusive se forem demandas de justiça, inclusive que falem sobre questão de dinheiro, a possibilidade aqui de uma boa solução. Vamos ver o que é conselho, né? Nesse jogo, um jogo bem favorável, viu? Possibilidade de solução, de amor no horizonte, de uma demanda que pode ser bem atendida,
uma demanda judicial, inclusive, ou que a justiça se faça de alguma forma na sua vida. É um momento de transição e de ajuste. Essa é uma informação importante para você poder ter condições de resolver bem esse problema. Mais uma vez aqui, me parece que o conselho que foi dado a todos de movimentos bem direcionados da carta do alvo é importante, porque quando você tem a carta da justiça, há um aviso de que as consequências dos seus atos, elas não é que a ação não tenha reação, mas são momentos de highlight. Mais do que nunca, o que você fizer agora, a maneira como você se movimentar, vai gerar vai reverberar de forma muito determinante no seu futuro. Então, consciência, equilíbrio, ética, muito importante nesse momento para você, tá? Hoje nós vamos fazer a leitura só de oráculo pequeno. Os tarôs são todos tarozinhos, sabe? Vou começar com esse tarô. Aqui nós temos o Sol. Aqui a gente tem a Torre. Olha, saiu a Torre aqui e a outra leitura, a terceira, é com a Torre. Então, de repente, né, gente? 10 de paus. 10 de paus saiu na primeira leitura. Tô achando essa leitura aqui vinculada com as duas. 3 de copas. O imperador. Aqui você tem uma carta que saiu na primeira leitura, aqui uma carta que abre a terceira leitura, né? Olha a confirmação aqui. Ok. Várias cartas aqui saíram na primeira leitura. Essa aqui está na primeira leitura em outro baralho. Essa aqui está na primeira leitura. Essa aqui abre a terceira leitura. Então, pode circular por elas. Essa aqui está na primeira leitura, porque as coisas estão dialogando, né? Eu estou vendo aqui realmente na sua leitura de tarô uma coisa que está semelhante à dos oráculos. Você está num fechamento de ciclo, sabe? Você está num fechamento de ciclo. E você está num movimento de se afastar de uma situação que não está sendo, que está sendo prejudicial para você. E nesse momento de afastamento, é muito importante que você esteja ciente do que são os seus interesses e esteja pronta para defendê-los, sabe? Sabendo que você vai ter que abrir mão de coisas, e coisas inclusive que na real você vai acabar vendo que não são as mais importantes para você. Podem ter sido no contexto no qual você estava, que não está mais sendo nutritivo para você e do qual você está se afastando. E esse exercício vai mudar o seu entendimento, a sua perspectiva sobre muita coisa, sobre o que você viveu, sobre o que é importante para você, sobre o que é possível abrir mão, sobre o próprio exercício de abrir mão, sobre a habilidade de não resistir a mudanças. Sabe? De não resistir às mudanças, de estar aberta à mudança, a novas possibilidades, a outras possibilidades de felicidade, de bem-estar, de sucesso, de êxito, que não só aquela que você, aquele parâmetro, aquele valor, aquele tipo de situação que você conheceu e validou. Então, vou te falar um conselho que está aqui explícito para você. Abra mão da vontade de estar sempre certo, cuidado com as suas vaidades, abra mão da vontade de brigar por tudo,
sabe? Entender quando a briga que vale a pena, não brigar só por brigar, não querer simplesmente prevalecer, entender a sabedoria do que abrir mão, do que fazer questão de manter. Isso é uma coisa que vai ser muito importante nessa mudança para que você tenha um movimento de transformação favorável. Você vai estar, na verdade, encerrando um período da sua vida onde você se sentia sobrecarregada, sobrecarregado, carregando tudo nas costas, numa caminhada longa e solitária, para que você possa viver sem esse estresse. Talvez você tenha pagado caro demais pelas coisas que você achou que valiam a pena, as coisas que você valorizou, sabe? Cuidado com essa coisa das vaidades, da vontade de brigar, da raiva, da vontade de vingança. Não caia nessa tentação. Não caia nessa tentação. E tenha fé de que você está deixando para trás realmente as coisas que não te servem mais, sabe? Tenha fé de que essa mudança é positiva, que fazendo isso você vai estar abrindo um espaço na sua vida para que você tenha energia, entusiasmo, alegria para realizar novas coisas. Deixa eu te falar, você está com o Ás de Ouros na mesma posição, em baralho diferente na primeira e na segunda leitura. Tá tudo bem assim, encadeado. Talvez valha a pena você ver as duas leituras. Você se render às mudanças não quer dizer fracasso, não quer dizer você perder seu brilho, perder seu valor. Ao contrário, você não resistir a essa mudança, na verdade você vai estar se despedindo de uma circunstância muito pouco nutritiva, eu diria mesmo tóxica, onde você ficava desigual em relação a outras pessoas, tá? Onde as pessoas muito pouco flexíveis, que te levavam a se submeter a situações negativas para você. Então, você aceitando o movimento da mudança, aceitando abrir mão de certas questões ou certos valores, certas situações e seguindo em frente, você vai chegar a uma possibilidade muito melhor do que você imagina. Você vai se surpreender com as coisas positivas que podem vir, que são diferentes do que você teve até hoje. E essa é a minha leitura para você. Se você gostou dessa leitura, deixa um like. Gostou do canal, não conhecia, se inscreve, ativa o sininho, que numa próxima leitura eu te alcanço. Até a próxima. Ok, se você escolheu essa leitura, já te aviso que na segunda leitura as leituras estão encadeadas. As duas leituras anteriores já estão encadeadas com a sua. Então, talvez, se você sentir necessidade, você pode ir às outras leituras para ver mais detalhes, tá? Tá. Eu acho que a sua leitura é assim, olha. Essa é a posição certa dos seus oráculos. O que acontece aqui? Isso é um momento de transição, é hora de mudança de um conceito. Está na hora de você rever a maneira como a sua dinâmica com as pessoas. Essa questão de provavelmente você é uma pessoa que faz tudo sozinha. Então, o que está aqui pedindo está na hora de você rever esse conceito de como você se relaciona com as pessoas. E essa maneira de se relacionar, nesse momento, pode estar gerando fofocas, tá? Onde seus segredos podem ser expostos, suas intimidades. E um conselho de cautela, com uma pessoa arrogante
que é melhor você não confrontar, mas você se desviar. Vamos ver o que vão falar os baralhos de tarô? Hoje nós vamos fazer leitura com baralhos pequenos. A escolha seguiu esse critério, baralhos pequenos. Pequenos e muito comunicativos, eu diria, sabe? Ah, mesma carta no mesmo lugar. Mesma carta de baralho diferente no mesmo lugar. Realmente as leituras estão... Gente, tá tudo junto e misturado. Vejam as três se vocês quiserem tirar dúvida, porque é capaz de ter informação importante em cada uma delas. Tem muitas cartas repetidas. Essa aqui saiu de outro baralho, saiu aqui. Essa carta saiu aqui na segunda leitura em outro baralho. Essa é a mesma carta que saiu na primeira leitura, na mesma posição. Essa carta saiu aqui na segunda leitura. Então, assim, tudo junto e misturado. Se você achar que você precisa complementar, complementa. Essa carta também saiu na primeira leitura. Essa mesma carta em outra posição. Olha, tá na hora de você realmente reestruturar questões emocionais internas suas. Isso realmente, isso implica, óbvio, de você ter uma dinâmica diferente com as pessoas, sabe? Talvez até um passado, até uma fase da sua vida recente, a autonomia tenha sido a solução. E talvez deixe de ser. Talvez esteja na hora agora, nesse capítulo da sua vida, de você ter uma outra leitura sobre isso. Então, você pode ter sido uma pessoa, até aqui, muito insegura sobre quem você é, quais os seus valores e as suas capacidades, sabe? Mas está na hora de você rever isso. Está na hora de você rever isso. A solução do seu problema está aqui. Você, primeiro, ampliar a sua capacidade de julgamento, tendo mais segurança de quem você é. Você tem que abrir seus horizontes, sabe? Tá na hora de você fechar um capítulo onde certas receitas na conduta, na relação com os outros funcionava, para abrir um outro capítulo onde, tendo mais consciência de quem você é, você está mais disposto, mais disposta a se relacionar com as pessoas. E a outra coisa aqui que é muito importante, que eu vejo aqui muito importante para você, é você exercitar o uso da sua intenção, sabe? O uso da sua intenção, você entender quem você é, a força que você tem, os recursos que estão na sua mão e praticar o uso da intenção. Fazer as coisas com propósito, saber o seu lugar, o seu papel, o seu valor. Na interação com os outros, entender qual é o seu papel e entender que cada um tem um espaço que é seu, um espaço único. E dessa forma, você se comunicar de uma outra maneira, sabe? Tendo consciência de quem você é, se comunicar de uma forma mais eficiente, ter mais consciência dos seus valores para, inclusive, gerenciar, não se deixar, não precisar tanto da aprovação dos outros, não ficar tão vulnerável com relação às reações emocionais das outras pessoas. Não se ficar tão suscetível. Cada um tem que administrar o seu. E dessa forma você pode até ajudar nas interações de grupo a conduzir as questões emocionais. Está na hora de você ter um novo olhar
sobre as possibilidades de interpretação da realidade. Não existe uma verdade só, não existe um caminho só. Entendeu? E mesmo que você sinta às vezes um pouco de falta de traquejo, mas você se comprometendo com as suas questões, você vai se colocar melhor, sabe? Não se constrangendo em ter as suas questões. Não se constrangendo em pleitear o que é seu também. Isso vai te ajudar a se colocar de uma forma melhor, a ter mais sucesso nessas interações. O fato de você interagir com os outros, ter um papel nas dinâmicas de grupo, não quer dizer que você tenha que, não exclui o que você tem que cuidar que é seu, de se comprometer com as suas coisas. Então, considere a possibilidade daqui para frente de começar, de inaugurar uma nova maneira de lidar com seus interesses, de conciliar isso nas interações de grupo, de lidar com as expectativas dos outros, com a necessidade de agradar os outros, de conciliar isso com as suas necessidades, entendeu? Tá na hora de você fazer esse ajuste na sua vida. E dessa forma você vai conseguir êxito, certo? E isso, né? Cuidado com o que você expõe das suas questões, cuidado com a fofoca, jogo de cintura para não bater de frente com gente problemática, ter jogo de cintura para não criar situações de confronto. Reveja a sua maneira de se relacionar, se inserir nos grupos, porque não existe só uma fórmula, a solução é ou em grupo ou sozinho. Você pode defender o seu, cuidar do seu e ter uma relação harmônica de grupo. Aliás, você pode ter até um papel importante nos grupos. E outra, procure se relacionar com grupos onde você tem mais afinidade. Tenha discernimento na hora dessas escolhas. Essa é a minha leitura para você. Se você gostou, deixa um like nesse vídeo. Se você não conhecia o canal, se inscreve, ativa o sininho para a gente se encontrar numa próxima leitura. Eu alcanço você. Até a próxima.